Olá, amigos do canal Marco 10 Clássico aqui do YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito e está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever aqui caso goste do conteúdo, mesma coisa vale para o like. Te peço, caso você goste do conteúdo, o YouTube ajuda a recomendar os vídeos. E também pedir para você comentar por aqui e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Vamos falar dessa final então, Palmeiras e São Paulo. Para começar, vamos trazer um pouquinho o que aconteceu naquele primeiro jogo, um jogo muito fraco, né? No mesmo nível da final do ano passado, Palmeiras e Corinthians, um jogo morno, né? Sem grandes oportunidades de gol. Agora é interessante a gente ver como duas equipes completamente diferentes em termos de proposta de jogo chegam dentro de campo e conseguem se anular quando a estratégia defensiva, especialmente, acaba sendo bem executada, né? Os mecanismos ofensivos dos dois times desaparecem, né? Quando há essa grande anulação. Pode parecer até pelo jogo no meio de semana que as duas equipes têm proposta de jogo parecida, o que não é a realidade, né? O São Paulo pratica um jogo de posição com muita posse de bola, né? A ideia da saída de três, dos dois alas, da presença muito importante desses alas em dois setores diferentes do campo, né? Um pouco mais recuado, outro um pouco mais avançado para gerar superioridade e muitas vezes para aparecer como terceiro homem também, aparecer assim livre para executar um cruzamento ou às vezes até um passe de ruptura, especialmente no caso do Daniel Alves. A importância do Benítez de posicionamento para aparecer livre no entrelinhas ou para aparecer em vantagem no último terço do campo e assim serviu seus companheiros. Nada disso apareceu na quinta-feira. E a mesma coisa para o lado do Palmeiras, porque o principal mecanismo ofensivo do Palmeiras tem início na ação defensiva, né? Na ação defensiva no meio do campo, onde o Palmeiras rouba a bola e busca servir o Rony, que aparece na mesma linha dos últimos defensores do São Paulo, ou do adversário que seja, e ataca o espaço às suas costas para criar as chances de gol. O Palmeiras teve pouco disso, não conseguiu, porque o São Paulo também evitou, né? Conseguiu uma consciência muito grande para evitar de perder a bola nessa região que o Palmeiras gosta de roubar para fazer a transição rápida, né, com muitos jogadores, enfim, não foi um jogo muito bom de se assistir. Agora, as expectativas para amanhã, elas giram em torno de novo dessas armas, né? Que armas o Palmeiras tem para enfrentar o São Paulo? Ora, o Palmeiras, ele tem uma estruturação de marcação muito diferenciada no futebol brasileiro, né? Ele deixa um jogador geralmente fora da zona de pressão, atrás da linha dos zagueiros, ou seja, em impedimento, teoricamente, em posição de impedimento, né? Mas o Palmeiras não tem a bola. E há um ajuste coletivo no momento da pressão, em que quando essa pressão é feita pelos jogadores de meio campo do Palmeiras, especialmente pelo Luiz Adriano, esse jogador que está lá na banheira, que geralmente é o Rony, ele já vai retornando e fica ali na mesma linha dos zagueiros para logo na sequência poder receber esse passe em profundidade, atacando os espaços que ficam nas costas dos zagueiros. E isso acontece porque o Palmeiras dá um certo espaço para que os zagueiros avancem com a bola e aumenta a obrigação deles de armar. Pode ver que o Palmeiras não pressiona tanto os zagueiros adversários, ele vai pressionar muito os volantes. Porque aí, assim que os volantes recebem a bola, eles já têm uma pressão muito grande, do Felipe Melo e do Patrick de Paula, por exemplo, e do próprio Rafael Veiga, que o Rafael faz mais a pressão nos alas, né? E isso funcionou bem defensivamente na quinta-feira. Mas, especialmente com o Felipe Melo e com o Patrick, o Palmeiras vai pressionar muito os volantes e muitas vezes rouba a bola assim que os volantes recebem essa bola, né, de costas. E aí já conseguem, nesse momento é que o Rony se posiciona à frente e recebe as costas. Então é um mecanismo de pressão e transição muito rápida de ataque, realmente muito eficiente do Palmeiras, né? No caso do São Paulo, a principal arma continua sendo o jogo de posição, mas com dúvidas, né? Quem é que vai substituir o Benítez? Vai ser o Igor Gomes ou vai ser o Luciano? Isso muda completamente a estrutura do time, né? Porque se o Luciano for quem substitui o Benítez, o Gabriel Sara deve ser recuado a essa função de meia, onde eu acredito que ele possa até render de forma interessante pelo bom chute de fora da área, né? Pela boa capacidade disso. Talvez seja um jogo decidido nesse tipo de detalhe, já que as duas equipes conseguem anular tão bem as ações ofensivas do oponente, né? Então talvez a entrada do Luciano seja interessante, até porque com Luciano e Pablo, dois caras de profundidade para prender a zaga do Palmeiras, talvez sobre um pouco mais de espaço para o Gabriel Sara fazer a diferença nesses chutes de média distância.
Algumas outras armas do São Paulo, a melhora do Pablo, a boa técnica, né, boa opção de profundidade aliás, a boa técnica dos jogadores de meio, especialmente do Gabriel Sara. Agora, passando desse lado mais tático, tem um ponto que é interessante também, que é sobre o aspecto psicológico, né? Como as duas equipes tratam com absoluta oposição o título do Campeonato Paulista, né? Ao passo que o Palmeiras trata com um descaso e com uma negligência sem precedentes a competição estadual, mas o Campeonato Paulista não importa. Mas o Campeonato Paulista é uma competição oficial, o Palmeiras está inscrito oficialmente, é uma competição da Federação Paulista de Futebol e é uma competição que dá premiação para o Palmeiras. Então não adianta o seu Abel Ferreira fazer biquinho, não querer aparecer em coletiva de imprensa e etc. Porque se o Palmeiras for campeão amanhã, ele vai lá aparecer na coletiva, né? Ele vai estar lá na coletiva de imprensa. Então, ou será que quem vai assumir o mérito e os louros da vitória vai ser também o seu auxiliar técnico, né? O Abel tá bem, né, bem chato, assim, em termos de postura, de atitude, né? E do lado do São Paulo, ao contrário, há uma pressão muito grande por parte da torcida, da imprensa, pela vitória no estadual por conta da fila. Agora, o quanto que essa pressão vai conseguir se transformar em motivação para os jogadores do São Paulo e o quanto que esse descaso da comissão técnica com a competição vai se transformar em em um ritmo desacelerado do Palmeiras ou um ritmo meio descompassado com o tamanho do jogo, com a grandeza do jogo, a gente só vai poder conferir realmente na hora da final. A pressão, né, sobre a vitória do São Paulo, ela pode recair como motivação ou pode recair como nervosismo. E o descaso do Palmeiras com o campeonato pode cair como uma falta de motivação, uma falta de gana pela vitória, ou pode cair como uma tranquilidade, um jogar de forma mais automática, né, sem sentir tanto o peso do jogo. Então, mais uma vez, as forças se equilibram dos dois lados e acredito que vai ser um jogo mais uma vez decidido nos detalhes. Acredito num 1-0 ou 2-1 com gol decidido por bola parada ou por chute de média distância. Valeu, comente aqui nos comentários o seu palpite e a gente se vê na próxima. Forte abraço.